Olá, meus amados, mais uma vez, Uricelli, do canal Sem Fermento. Desejo a vocês a paz de Yahushua. Agradeço a todos que têm assistido esses vídeos até o final, que têm dado seus likes. Peço a vocês que compartilhem nas suas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e etc. Que vocês possam encontrar luz nessas palavras da qual tenho lhes falado. E o tema que eu quero abordar hoje é com o intuito de, mais uma vez, trazer luz ao seu entendimento. Porque quando eu pertencia ao cativeiro religioso, eu passei por algumas prisões. A primeira foi a prisão batista, depois foi a prisão presbiteriana. Depois da prisão presbiteriana, voltei para a prisão batista. Depois da prisão batista, permaneci mais um tempo numa outra prisão também denominada batista. E depois da prisão batista, eu fiquei 5 anos preso na prisão cristã de Nova Vida. E por último, fiquei 3 anos cumprindo pena na prisão adventista do sétimo dia. Vocês me desculpem os termos, mas é o que isso é de fato. Que mantém as pessoas ali presas, subordinadas às suas autoridades religiosas, assim como era na época de Yahushua, quando ele andou aqui. Quando Yahushua veio a essa terra, ele chamou os seus discípulos, e os seus discípulos se maravilharam com aquilo que ele tinha feito, mas os seus discípulos, assim como os demais, tinham conhecimento de que havia um Messias a se manifestar. E quando ele se manifestasse, ele viria com os seus exércitos, subjugaria o poder que lhes oprimia ali naquela época e se tornaria uma potência nacional, não só nacional, mas uma potência mundial. E quando Yahushua vem, as pessoas são atraídas pelos seus sermões e os discípulos ficam empolgados com aquilo, porém eles têm uma frustração ao verem que a maioria das pessoas que estavam com o Yahushua e que o seguia só tinham o intuito de tirar proveito para si. E os discípulos achavam que as mensagens de Yahushua ia ter um alcance de adepto de uma forma rápida e nacional. Porém, eles se depararam com o ódio dos líderes do judaísmo, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os anciãos, os escribas, os capitães do templo. E a maioria do povo só se aproximando para tirar proveito da realidade. Mas eu digo para você, não é o mensageiro que é importante. O que importa é a palavra que o mensageiro traz. Então eu queria falar hoje a respeito do que aconteceu quando ele veio. Qual é o propósito da vinda dele? Quando ele veio com que propósito? Havia uma antiga aliança, e eles a conheciam muito bem, tanto é que quando Yahushua vem, eles se decepcionam porque Yahushua não corresponde às expectativas que eles tinham daquele Salvador, daquele Messias, que viria com os seus exércitos e subjugaria os poderes romanos e se tornaria uma referência internacional. E o seu reino seria infindável. E eles, quando vêm aquelas pessoas se aproximando, só veem pessoas humildes que se aproximavam, ninguém de muita grande importância. Mas Yahushua tinha vindo para cumprir o que se encontrava escrito aqui, em toda essa parte anterior ao Novo Testamento, a Antiga Aliança.
Tudo que havia se falado a respeito dele, ele veio vivê-la. Na verdade, ele é a palavra, e a palavra se fez carne, ou seja, ele é o verbo, e o verbo se fez carne. Toda a palavra que foi mencionada aqui, ela se fez carne e habitou entre os homens. Então, eu queria trazer uma reflexão a respeito do sábado. Quando eu cumpri minha pena no sistema religioso, nesses meus 3 últimos anos, eu aprendi que, lá em Mateus 5,17 diz assim: eu não vim abolir a lei, nem os profetas. Abra sua Bíblia em Mateus 5,17, você vai se deparar exatamente com essa passagem. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Aí você, como um adventista, vai dizer: ei, tá vendo? Tá vendo como você tem que observar o sábado porque o teu Salvador observou? Mas Yahushua, quando ele veio com esse intento, quando ele falou essas palavras, ele falou porque ele ainda estava vivo, e um testamento não pode ser validado enquanto a pessoa ainda se encontra viva. Um testamento só se torna válido a partir do momento da morte daquela pessoa. Não pense você que ele viveu no período do Novo Testamento, mas não, ele trouxe para mim e para você a mensagem de seu Pai, as boas novas, a mensagem da promessa. Então, meus amados, temos que estar atentos a tudo quanto foi dito a respeito dele. E uma das coisas que foi dito a respeito dele também é o sábado. Que na verdade não é nem sábado, é Shabat. Shabat. Porque quando você se refere à palavra sábado, é Saturday, dia de Saturno. Mas as pessoas têm um cérebro tão pequeno que quando a gente fala, elas preferem nos agredir ao invés de irem e pesquisarem. Na verdade é Saturday, dia de Saturno, mas o Shabat é outra coisa, tem outro significado. Então, eu quando era lá de dentro, eu aprendi para ensinar da maneira que eu havia aprendido, e fiz isso durante um período de quase 3 anos. Hoje eu confesso a vocês que me arrependo de ter ensinado isso a muitas pessoas, porque se eu de fato soubesse a verdade, eu não jamais teria feito isso. Mas aquelas a quem eu encontrei após ter saído dessa detenção religiosa, após ter cumprido o tempo de pena, que foram 21, teve pessoas que cumpriram 26 anos de prisão. Eu não sei qual foi o delito que eu cometi, mas eu fui detido por 21 anos. Mas então eu quero falar com você que ainda se encontra na obrigação de observar esse dia. Você vai dizer para mim: mas tem tantos versículos que sustentam isso. Ele tinha um hábito de ir na sinagoga. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, ele se encontrava ainda debaixo do aio. Ele se encontrava ainda no tempo da lei. Por isso ali ele faz uma correção contra aqueles fariseus a respeito do dízimo. Vocês dão dízimo disso, do endro, do cominho, da hortelã, mas negligenciais o que é mais importante: a benevolência. Eu improvisei aqui uma bancadinha, até porque estava muito aqui, as coisas estavam muito espalhadas aqui em cima da mesa. Então eu providenciei aqui uma bancadinha para ter um espaço legalzinho aqui. Então, ele ainda estava debaixo da lei. Ele tinha que cumprir, porque foi para isso que ele veio. E como eu havia dito, um testamento só torna-se válido quando a pessoa morre. Quando o atestador morre. Então, queria falar a respeito desse dia, que para muitos, se não for
observado, eles acham que não se salvarão. Se nós olharmos lá em Gálatas, antes de eu falar das atrocidades que Yahushua cometeu, se nós olharmos em Gálatas 3,13, que ele diz assim: Romanos, Coríntios, Gálatas, Gálatas 3:13. Yahushua nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele se fez maldição em nosso lugar. Não é isso que está escrito aqui? Yahushua nos resgatou da maldição. Primeiro ele nos livrou da maldição. Aí eu vi eu ouvi um comentário de um líder religioso denominado Leandro Quadro, dizendo que a maldição da qual ele veio nos livrar era a maldição da morte. Legal, tudo bem, deixa quieto. Além de ele ter nos livrado da maldição da morte, ele nos livrou da maldição da lei. Aí ele disse que a transgressão da lei é pecado e o salário do pecado é a morte, mas tudo bem. Nós vamos olhar alguns textos que eu anotei aqui. Romanos 14, de 2 a 5. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legume. Quem come, não despreze o que come, e o que não come, não julgue o que come, porque Yahu lhe acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio para o seu próprio senhor? Está em pé ou cai? Mas estará em pé, porque o Yahushua é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga todos os dias iguais. Cada um tem a sua opinião bem definida, a sua própria mente. Então, me perguntaram assim: você não observa mais o sábado? Eu observo o dia que se chama hoje. Eu observo o dia que se chama hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor Yahu, não endureçais o vosso coração. Para ele, todos os dias são iguais. Aí teve uma pessoa que falou assim: mas lá em Isaías 66, se eu não me engano, nós iremos guardar o sábado no monte dele. Aí eu digo para você: lá o sábado será eterno. Não semanalmente, atemporal, de semana em semana, não temporariamente, mas uma eternidade. Quando ele criou o homem, ele fez o sábado para o homem, o Shabat. E quando quando o Gênesis lá diz que ele havia descansado, não é porque ele estava trabalhando com a enxada ou com a pá, e aí no final do dia ele cansou e aí foi descansar. Vou dizer uma palavra aqui para você. Yahushua disse: meu pai trabalha até agora. E ele ainda estava ali, debaixo da lei. Ele ainda estava vivo. Meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Como se não bastasse, então se Yahushua cumpriu o mandamento do sábado, então ele fazia com que outras pessoas transgredissem. Quando ele cura aquele homem ali no tanque, à beira do tanque de Betesda, era um dia de sábado. Aí quando eu era adventista eu aprendi a dizer que era lícito fazer bem ao sábado. Não é assim, meus irmãos?
Eu aprendi que era lícito fazer bem aos sábados. Mas Yahushua cura aquele homem. E aí ele dá a ordem àquele homem: toma o teu leito e anda. Olha, recebeste a cura? Agora pega a tua cama e leva para tua casa e anda. E aquele homem pega o seu leito e ele é mais à frente repreendido pelos judeus, pelos fariseus. E os fariseus o indagam a respeito de quem havia lhe mandado fazer aquilo. Ele disse que não sabia, porque de fato o Yahushua tinha desaparecido. E mais tarde ele é encontrado por Yahushua no templo. E Yahushua diz para ele: olha, não peques mais para que te não suceda algo pior. Aquela situação aconteceu por conta de alguma coisa do qual aquele homem havia cometido. Yahushua fez o bem a ele, mas fez com que ele também trabalhasse naquele dia. E tem alguém melhor do que os judeus para falar a respeito da observância do dia sabático? Não tem. Então, os adventistas hoje, eles pensam que eles são uma igreja que está debaixo da graça, porém eles são uma igreja do Antigo Testamento. É uma seita judaica disfarçada de cristianismo. E tanto uma quanto a outra são cativeiro. Então, aqueles a quem eles creem lá dentro, eles creem em Jesus e em Deus. O Jesus para eles lá é como se fosse uma estátua, uma rainha Elizabeth, que está ali só para... Porque na verdade quem manda é a lei. Eles não estão debaixo da graça, mas eles estão debaixo da maldição da lei. Porque para eles, eles até oram a Cristo, ao Jesus que eles seguem. Mas na hora que esse Jesus manda o cara carregar a cama, eles não enxergam isso. Porque eles estão debaixo de uma lei. E não só debaixo de uma lei, mas debaixo da maldição dessa lei. E maldito todo aquele que for pendurado no maldeiro. Vamos dar mais uma olhadinha. Ó Gálatas insensato, quem vos fascinou a vós outro, ante cujos olhos foi Yahushua, exposto como sacrificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras das observâncias da lei? Pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé? Paulo está exortando eles aqui porque ali haviam ido outros judeus pregando algo diferente daquilo que Paulo havia pregado. E esses judeus eram aqueles que haviam aprendido com Pedro, Mateus, aqueles outros apóstolos. Então esses eram um judaizado. E aí Paulo relata esses acontecimentos com eles. E esses judeus que haviam ido evangelizar os gálatas insensatos, os gentios, chegam lá e aí depois vê que tem muitas coisas que o impediam e voltam para Jerusalém, reúnem um concílio e ali eles procuram alguma maneira de introduzi-los a pregação, introduzi-los eles no reino. E aí nesse concílio eles procuram. Será que é preciso circuncidar? Será que não precisa? Será que isso ou não aquilo? E aí o que sobra? Somente para eles não se relacionarem de forma impura sexualmente, e na imoralidade sexual, e não comer carnes estranguladas e banhadas no seu próprio sangue, carnes sacrificadas a ídolos. Só sobrou isso. Mas só isso que sobrou? Só. Se eles deixassem apenas de praticar essas coisas, eles estavam inseridos no reino de Yahweh. Eles estavam inseridos no reino de Yahweh. E Yahushua, uma determinada vez, ele estava passando pelo campo lá, pela plantação, e os seus discípulos pegaram um milho. E aí veio os fariseus e sempre ali na cola. E os persuadiu e, poxa,
Teus discípulos arrancam espiga. Aí Yahushua conta um exemplo para eles. Olha, vocês não leste que Davi fez? Entrou na casa do pai, na casa de Yarro, e comeu lá, não somente ele, mas todos aqueles que se encontravam com eles, os pães da propiciação, que só era possível, só era comido pelos sacerdotes. Aí depois ele fala mais uma situação lá, que os próprios sacerdotes transgridem o sábado dentro do santuário, dentro do templo, e eles não lhes é imputado culpa. Então, tem muitas coisas que foram escondidas e as pessoas têm uma compreensão errada do dia de sábado. Na verdade, o verdadeiro sábado é Yahushua. Todos aqueles que o aceitaram foram introduzidos, por isso ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e encontrarei descanso para vossas almas. Só há uma maneira de você e eu repousarmos, só há uma maneira de você e eu descansarmos, é em Yahushua. Um dia não é suficiente para me dar paz. Um dia não é suficiente para me manter nesse ambiente de tranquilidade. Porque muitas das vezes as pessoas entram nesse dia sábado cheio de preocupação, cheio de problemas, cheio de coisas irresolvidas, tendo que resolvê-las, com a cabeça cheia de coisa. Como que ela vai observar esse dia? Na verdade, ela vai esperar as horas passarem. Mas quando Yarro falou a respeito do dia sabático, ele não estava se referindo a um dia semanal, mas a um descanso eterno. E isso vai acontecer quando ele estabelecer de novo o seu reino. Quando o reino de Yahushua for estabelecido juntamente com o reino, que na verdade é o reino do Pai, e Yahushua vai governar por um período de 1000 anos, e depois desse período de 1000 anos ele mesmo entrega o reino ao seu Pai, ao seu Criador e Pai, a Yarro, e ele mesmo se subjuga a ele, se sujeita a ele. Então, tem mais textos aqui que eu quero ler para que vocês tenham uma melhor compreensão. Gálatas 4:10. Guardai dia, meses e tempos, e anos. Então, tem pessoas que guardam dia, semana, meses e anos. Para Yarro, tudo isso é uma coisa só tem valor para mim e para você. Porque para ele não existe tempo, o cronômetro para ele não está correndo. Para ele não existe cronômetro, só para mim e para você. Isso só tem valor para mim e para você. A lei, ela nos foi dada como aio, né? Como eu já tinha mencionado. E todo aquele que estava debaixo da lei era como se fosse uma criança debaixo dos cuidados do servo de seu senhor, do servo do pai dessa criança, que tinha que cuidar dela, estabelecendo regras para que ela viesse observando todas essas regras e chegasse a uma maturidade. Nós conseguimos essa maturidade quando Yahushua veio e se sacrificou no madeiro, consumando para mim e você aquilo que nós não poderíamos exercer, cumprir. Então, Colossenses 2,16. Isso aqui é um incauto, é um calço na mente dos incautos. Os incautos, quando eu falo incauto agora, estou me referindo aos adventistas e aqueles que têm o sábado como um dia de observância. Porque depois nós vamos dar uma olhadinha também em Hebreus. Hebreus é tremendo. Colossenses 2,16. Colossos 2,16, Colossenses. Ninguém, pois, julgue por causa
de comida ou bebida, dia da festa ou lua nova, ou sábado. Se você se sente bem, assim, eu não julgo por isso, mas saiba que isso foi consumado, e isso foi, tudo se cumpriu nele. Romanos 4:10, ele diz assim, acho que é 4:10. Não, é 10:4. Porque o fim da lei é Yahushua, para a justiça de todo aquele que crê. Se você crê nele, e se você vier para ele, você estará isento da observância externa, porque a lei, ela foi agora escrita em nossos corações. Não estamos nem subjugados debaixo dos 10 mandamentos. Não somos nem regidos pelos 10 mandamentos mais. Porque antes ele tinha dito assim, ouviste que vos disse, não matarás, não adulterarás, eu porém vos digo, quem odiar seu irmão é assassino, e quem olhar com desejo para a mulher do seu próximo, ou para qualquer mulher, cometeu adultério com ela. Agora não é mais de coisas externas, mas agora é de dentro para fora. Porque lá em Jeremias 31, vamos dar uma olhada, vamos olhar. Jeremias 31. Eu acho que é o 31, né? Eis aí, vem dias, diz Yahushua, em que firmarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais nos dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra de Mitzraim, terras do Egito, porque eles anularam a minha aliança, como obstante eu não haver a minha aliança, não obstante eu os haver despojado, diz Yahu. Então a nova aliança não é mais dada em tábua de pedra. E naquele tempo foi muito mais fácil para o Altíssimo escrever em tábua de pedra, porque muito mais duro era o coração daquelas pessoas do que as pedras. Por isso que nós vemos eles dizer assim, homens de dura cerviz, quer ver? Porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz Yahu, na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração lhes escreverei. Eu serei seu Criador. Eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece Yahu, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Diz Yahu, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então aqui ele está falando, mas tem um momento em que ele fala, porque está um pouco mais distante, ou um pouco mais, ou está antes ou está depois, agora eu não lembro, mas ele diz assim, que os homens têm um coração duro. Lembrei aqui lá em Atos, homens de dura cerviz, incircunciso de coração, Atos. Por isso é bom lermos para termos o que dizer, para sustentarmos o que falamos. Então, Atos 7, Atos 7, diz assim, mas Salomão foi quem lhe edificou a casa. Entretanto,
Não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como diz os profetas. O céu é o meu trono, a terra o estrado de meus pés. O céu é o estrado de meus pés. Homens de dura cerviz, incircunciso de coração. Então, eles eram incircuncisos de coração e de dura cerviz. Eles não estavam dispostos a servirem ao Iarro. Então, para Iarro foi muito mais fácil escrever uma lei externa para que eles o observassem. Eles não deram lugar para que o Criador modificasse, transformasse as suas vidas. E eles se tornaram homens de dura cerviz. E se nós olharmos aqui, eles fizeram algo abomináveis aos olhos do Criador. Se nós olharmos antes, ele vai dizer assim, ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas de sacrifício no deserto pelo espaço de 40 anos? Aí ele diz assim, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Refã, figura que fizeste para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Então eles fizeram coisas abomináveis a ponto de o Criador e de o Salvador Yahushua os despacharem para longe, para além das terras da Babilônia. A ponto da maneira que eles haviam se colocado perante o Altíssimo era de uma forma abominável, da qual o Altíssimo se indignou contra eles e os exilou para longe, deixando eles dessa maneira agora. Desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais, no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o Moloque que tinha visto, o modelo que tinham visto, o qual também nossos pais, tendo recebido, levaram quando tomaram posse da terra das nações. E Iarro expulsou da presença dele aos dias de Davi, e achou graça diante de Iarro, lhe suplicou a faculdade de prover morada para... Então Davi, ele queria fazer uma morada para a arca. Mas tudo bem, vamos voltar aqui para a questão do sábado, tem mais textos. Eu quero compartilhar agora com vocês Hebreus. O Hebreus 4. O Hebreus 4. Vou pegar aqui a partir do verso 3. Aqui diz assim, a entrada no descanso de Iarro pela fé. A entrada no descanso de Iarro pela fé. Assim se encontra escrita aqui a epígrafe. Mas na verdade não era nem para existir isso. Porque se eu ler antes, vai ser assim, veio, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Iarro, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles a quem ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Iarro tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora
certamente as obras estivessem concluídas desde a eternidade. Desde a eternidade, as obras, concluída desde a eternidade da fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Iarro no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entrarão, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, aqueles os quais foram anunciadas as boas novas, porém eles não a receberam, a boa mensagem do reino, eles não receberam, eles ficarão de fora. E aí, você que é adventista vai dizer assim, tá vendo aí? A palavra está sustentando o que nós estamos anunciando como pregação. Então, agora que você se engana, porque se segura na crina do cavalo, ou aperte o cinto, porque agora ele vai dizer. De novo, determinado certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Iarro, porque aquele que entrou no descanso de Iarro, também ele mesmo descansou de suas obras, como Iarro das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Se você acha que aqui ele está sustentando que o sábado é uma realidade a ser observada no dia de hoje, aí você se engana. Porque ele aqui traz uma realidade. Se Josué lhes tivesse dado descanso, ele não falaria posteriormente de um outro dia. Esse outro dia só será uma realidade na minha, na sua e na vida de qualquer outra pessoa que hoje descansa em Yahushua. Quando ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados, ele está nos chamando para entrar no descanso do Criador. E a partir desse momento nós já podemos desfrutar desse descanso no nosso interior. Por isso que as preocupações desse mundo não devem preocupar a mim nem a você. Se você está em Yahushua, você está no descanso do Criador. As coisas desse mundo não são as que lhes tirarão a paz, porque você se encontra no repouso dele. Mas há um dia em que nós de fato entraremos no repouso propriamente dito, no jardim. Quando ele criou Adão, ele deu a Adão o descanso. E que descanso era esse? Adão, ele se cansava dos serviços que ele realizava, da mesma forma que o Criador? Não. E o que eu faço hoje, então, se eu não tenho mais que observar o sábado? Não, eu celebro. É o dia da criação de Iarro. É o dia em que ele instituiu como selo da criação. Mas não que seja o selo dele na minha vida. É o selo da criação, de todas as obras de suas mãos. Da terra plana. Então, quando Adão
viveu no jardim, ele já tinha o sábado ali. E ele não tinha preocupação em contar os dias, como eu e você. Adão, ele foi colocado ali para ser eterno, porém ele caiu. E que descanso Adão tinha, a não ser só celebrar? Eu vejo Yahushua transgredindo os sábados. Por que ele fazia isso? Porque mesmo que ele ainda estivesse debaixo da lei, existia interpretações erradas a respeito disso. Eles entenderam tudo errado. E eles entenderam errado e ensinaram errado. E vocês que aprenderam errado continuam transmitindo esse erro. E esse erro se alastra. Isso é um câncer. E só tem uma cura. Yahushua. Porque ele é o remédio do Criador para mim e para você. Ele é o descanso para mim e para sua alma. Outro dia eu estava aqui com a minha esposa e ela demonstrou uma preocupação. Eu falei para ela, o corpo é mais importante do que a roupa. A vida é mais importante que o alimento. Claro que todos nós precisamos de recursos para a manutenção da vida. Mas não deve ser isso que deve ocupar o primeiro lugar na nossa busca, na nossa correria diária. Porque viver aqui é viver numa correria. Por isso Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele alcançou a linha de chegada. Então eu e você estamos numa jornada do qual cruzaremos a linha de chegada, querendo ou estando do lado de Yahushua ou não. Se eu estou com Yahushua nessa jornada, um dia eu vou chegar ao final do percurso. Assim como você que se encontra hoje sem Yahushua, também vai chegar o dia em que você se deparará com o final do percurso. E quando você cruzar essa linha de chegada, com quem você se encontrará? Então, meus amados, não é por causa de um sábado que nós seremos salvos. Não é por causa disso. E aí eu vou abrir aqui, porque vocês vão entender uma coisa. Para vocês verem se ele fazia o que era certo no dia de sábado, perante os olhos dos judeus ou dos religiosos, dos judeus disfarçados de adventista. E Paulo teve diversas oportunidades, de fazer validar o sábado. Paulo teve diversas oportunidades. Oportunidades essas que ele diz assim, vou ler aqui. Pelo que disse os Yahudim ao que fora curado. Os judeus estão falando aqui com aquele homem que estava à beira do tanque e que havia sido curado por Yahushua. Pelo que disse os Yahudim, judeus, ao que fora curado, curado. Hoje é Shabat, e não te é permitido carregar o leito. Ele, porém, respondeu a eles, a pessoa que me curou, esse mesmo me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, quem é o homem que te curou? E disse, toma o teu leito e anda. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Yahushua se retirara, por haver muita gente naquele lugar. Depois Yahushua o encontrou no templo e disse, olha, já está curado, não pequeis, mas para que não te suceda coisa pior. Retirou-se então o homem e
Retirou-se então um homem e contou aos judeus que era Yahushua quem o curara. Por isso os judeus perseguiram a Yahushua, procurando matá-lo, porque fazia estas coisas no dia de sábado. Além de eles serem... além de eles estarem seguindo ele por o fato de ele estar curando no dia de sábado, por ele mesmo estar realizando curas, trabalhando, ele também estava pondo outros para trabalhar, descumprindo ali os 10 mandamentos. Não trabalharás nem tu, nem teu filho, nem o servo, nem tua serva, nem o estrangeiro que estiver em tua casa. Yahushua não havia lido os 10 mandamentos? Porque ele agora tinha mandado, ele estava trabalhando e agora ele estava fazendo com que outras pessoas trabalhassem. E os observadores da lei, assim como os adventistas, é muito conveniente para eles, porque existem diversos eventos nos dias de sábado e eu muitas das vezes participei. Muitos deles têm carro. O motorista é uma profissão, meu amado. O fogo, que é fogo, também existe no motor dos carros, na queima na combustão dos combustível. Então, tem muitas coisas para serem observadas, só que eles não conseguem entender porque o cérebro deles é do tamanho do caroço de um feijão. Eles são incautos com relação a isso. E não adianta eu falar aqui porque para eles isso não vai fazer diferença nenhuma. Porque eles estão debaixo dos ensinamentos de uma mulher chamada Ellen White. Como se não fosse suficiente isso aqui. Aí dizem assim, os livros apócrifos, o livro de Enoque é um apócrifo, mas ele é mencionado diversas vezes. Mas não entrou. Quem é aqueles que dizem que eu devo ou não ler? Eu devo ler e eu devo tirar as conclusões. Eu devo ler e eu mesmo devo tirar as conclusões. Ninguém deve ensinar ninguém, cada um deve aprender por si mesmo, como está escrito aqui, com relação à observância dos dias. Só que nós falamos para que as pessoas possam alcançar um objetivo, ter um norte, a respeito do que estudar, a respeito do que pesquisar, a respeito do que saber. Então, quando eu cumpri pena de 21 anos nesse sistema religioso, do qual hoje eu estou em liberdade, e muito bem, obrigado, eu sou uma causa irrecuperável para essas imundícias que se é ensinada lá dentro. E se você quiser falar comigo a respeito de sábado, vamos fazer uma reunião de necropsia, porque esse sábado está morto, juntamente com Yahushua no madeiro. Só que Yahushua ressuscitou, porém ele deixou toda a lei lá, morta, enterrada. E quando nós falamos do sábado, nós estamos nos referindo ao milênio que está por vir. Então, não é coisas difíceis de entender, mas é só necessário abrir o coração, abrir a mente e deixar a Yahu falar. Paulo, por exemplo, ele teve muitas oportunidades de falar. Paulo, acho que é Gálatas. Deixa eu abrir nessa aqui. Gálatas. Ele diz assim, ele teve diversas oportunidades. A tutela da lei para nos conduzir a Yahushua. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrado para essa fé, que de futuro havia de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio,
para nos conduzir a Yahushua. A fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos como subordinados aos aios, às leis, aos tutores. Agora já atingimos a maturidade e não mais necessitamos de alguém que nos conduza. Não faça isso, não faça aquilo. Não. Quem precisa disso é aquelas criancinhas. E aí ele continua assim: pois todos vós sois filhos de Yarro, mediante a fé em Yahushua. Porque todos quanto foste batizados em Yahushua, vos revestiste de sarte. No caso aqui seria de sorte. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois filhos de Yarro. E se sois de Yahushua, também sois descendente de Abraão, e herdeiro da segunda promessa. Então, Paulo, ele tem um momento em que ele se depara aqui com outra realidade. Ele diz assim, ó, deixa eu ver se é Romanos 14, que ele tem a oportunidade, porque ali eles estão falando a respeito dos dias, né, de sábados, e aí ele fala, olha, vocês podem até deixar de praticar imoralidades sexuais e de deixar de comer carne sacrificada a ídolos, mas o sábado ainda se encontra em vigor. Esses vocês têm que observar, esses vocês têm que cumprir, esses é irrevogável. Mas não, Paulo não faz isso. E se Paulo não fez isso é porque de fato não há necessidade. Eu não sou guiado pelos homens que estão aí dentro, com esse livro aqui em mão, fazendo lavagem na sua cabeça. Nem você também. Mas aí as escrituras, se encontra um homem aqui dentro das escrituras, denominado de Paulo, que na verdade é Shaul. Então, esse Shaul, ele deixou escrito aqui aquilo que o pai queria que ele escrevesse. Ou você segue esse teu líder, ou você segue o que o Paulo está dizendo. Porque Paulo está dizendo exatamente o que o Criador queria que você soubesse. Aí você pega o livro de Paulo, mas fica baseado naquilo que o teu líder falou. Não é coerente, vocês são incrédulos com relação ao que as escrituras diz, porque vocês ficam debaixo daquilo que foi ensinado pela vidente Ellen White, que eu creio que ela fez a sua parte, mesmo estando debaixo de um túmulo com um obelisco maçônico, e com toda a sua família sendo maçônica, eu acredito que o Criador tenha tido misericórdia, benevolência, e as tenha salvado. Não somente ela, como aqueles. Primeiro, para começar, essa denominação já surgiu de um grande desapontamento, de um grande engano, de um homem que queria datar o dia em que o Salvador viria. Já começa de um erro. Aí vem me dizer que o erro foi profético. Para cima de outro, porque para mim não cola mais. Como eu disse, eu sou irrecuperável para essas imbecilidades comentadas aí dentro. Imbecilidade. Homens inteligentes, assim como aqueles fariseus que tinham na época de Yahushua. Porém não compreendiam o que diz as Escrituras, porque os seus entendimentos não lhes tinham sido abertos. E a eles eram falados por parábola. Não somente a ele, mas também a muitos dos povos que lá iam. Os discípulos tiveram desapontamento com Yahushua, assim. Lá em Marcos 10, 28, Pedro fala, olha, nós largamos tudo e te seguimos. Eles deixaram casa, terreno, família, mulher, pai, filho, para seguir Yahushua no ministério. E aí eles esperavam que a mesma resposta que eles haviam dado a Yahushua, todos os demais ali dessem e se alistassem com Yahushua, se resolvessem estarem ao lado de Yahushua. Mas o que eles encontram? Uma oposição religiosa que odiava os ensinamentos de Yahushua. E ainda assim, não só os ensinamentos, como também queria matá-lo.
E aí, quando ele via as pessoas se aglomerarem ao redor de Yahushua, as pessoas só se aglomeravam com o intuito de serem beneficiadas por milagres, comida. As pessoas tinham um interesse. Assim é os religiosos dos dias de hoje. Os religiosos dos dias de hoje nunca foram diferentes. Por isso Yahushua disse: aquele que vem antes de mim é ladrão e salteador. Yahushua disse: aquele que vem antes de mim é ladrão e salteador. Eles lavaram a mente de vocês, assim como um dia tinham limpado a minha mente, mas pela benevolência de Yahweh, ele enviou o seu filho, Yahushua, e trouxe luz até o local onde eu estava, e me pôs em liberdade, pois a minha prisão era simbólica. Mas só tem uma coisa que é capaz de nos tirar dessa prisão: a verdade. Porque essa prisão que eu falei que era simbólica era o engano da detenção religiosa. Eu não sei quanto tempo você está cumprindo pena. Talvez você, antes de nascer, já foi sentenciado e condenado a cumprir pena perpétua. Mas saiba que Yahweh enviou o seu filho Yahushua, e que eu espero que Yahushua vá até o seu encontro e leve luz, porque o povo que estava em treva viu grande luz. E aos que jazia sombra e à beira da morte, resplandeceu-lhe Yahushua. Então, meus amados, não é Jesus. Aqueles que continuarem com Jesus se decepcionarão, assim como aqueles que dataram a vinda dele se decepcionarão. O único nome que é suficiente, que há debaixo do céu, pelo qual importa que eu e você sejamos salvos, é Yahushua, o verdadeiro descanso sabático de Yahweh. Hoje nós podemos desfrutar em termos uma experiência de paz interior, mas um dia nós estaremos plenamente inseridos nesse grande descanso, no paraíso, no jardim de Yahweh. Então abra os olhos, ponha a mão no seu coração, peça ao Espírito de Yahweh que lhe conduza à verdade, porque para isso ele enviou o seu Espírito. Eis que vos envio o meu Espírito, e ele vos guiará a toda a verdade. Não se deixe influenciar por homens, lobos disfarçados de cordeiro. Se você é um paralítico e você frequenta um templo religioso, você está ali comprometido com a religião, você é obrigado a contribuir com a sua pensão, com aquilo que você recebe. E se acaso você não fizer, você é intitulado de ladrão, segundo as Escrituras. Mas aí eu digo para você, leia Malaquias 2, versículo 1. Só isso, para você saber a quem ele se referia. Aí eu pergunto para você, o seu pastor, ele é da tribo de Levi? A quem era dado? E primeiro, era ofertas alçadas. Alçada significa recolhida. Há alguém que recolhe hoje oferta, e esse alguém é da tribo de Levi. Seu pastor se considera sacerdote? Então essa palavra que Yahushua disse é para ele. Aqueles que se assentam na cadeira de Moisés, Mateus 23, ele diz: fazei tudo quanto eles vos disser, mas não vos imiteis. E a esses ele disse: raça de víboras. Então, mal intencionado é aquele que diz que o dízimo é uma ordenança. Foi e hoje não é mais. Porque o verdadeiro dízimo, que era Yahushua, foi dado como resgate meu e seu. Então, a questão do sábado é: o verdadeiro descanso está por vir. Se você for lá em Isaías 65, você vai se deparar com o Monte Sião, porque o verdadeiro sábado será vivido pelos aqueles que lá estiverem, Monte Sião. Então eu deixo a vocês essa mensagem, que vocês reflitam e que a paz de Yahushua transbordem na sua vida, no seu coração e na sua casa. Que Yahweh derrame sobre vós as suas bênçãos. Eu quero comentar um vídeo, fazer um vídeo
mais para frente a respeito de um livro que eu estou lendo. O nome do livro é A Lei da Atração. É um livro de autoajuda, mas é uma lei que existe no universo e que ela rege, ela exerce a sua função. Exerce a sua função. E Arusho, ele exercia isso. Mas é um tema para um outro vídeo mais para frente. Então eu deixo a vocês a paz de Arusho. Peço que ele lhes abençoe. Hoje é um dia assim como o dia de amanhã será outro. Hoje é um dia tão especial quanto o dia de amanhã. Amanhã é o dia em que se celebra o dia da criação. Não que você tenha que se dispor a ficar quieto sem fazer nada. Meus amados, fiquem na paz de Arusho. Até a próxima e um beijo no coração.